Muito boa noite a todos. Estamos aqui uma vez mais para falar sobre o Evangelho no Lar, no capítulo 11, amar seu próximo como a si mesmo. A lição ainda é a lei de amor. Nós vamos fazer agora a segunda parte dessa lição de hoje. E antes de fazermos então a leitura e as nossas considerações, faremos a vibração de hoje em favor de todos aqueles que pensam no suicídio ou que acabaram por cometer esse ato. Vamos lá. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo de todas as horas. Vamos agradecer a ele por ter estado ao nosso lado, pedindo a ele que esteja conosco em mais um dia amanhã, que estejamos juntos trabalhando na seara do Mestre Jesus. Agradecidos que estamos a este querido irmão, pedimos que nos leve a presença de Ismael, o anjo protetor do Brasil e preposto de Jesus em nossas terras. A Ismael pedimos que traga sempre o Evangelho para nossas vidas, que nós possamos trabalhar cada dia e cada vez mais pelo nosso engrandecimento moral e espiritual. E assim nos dirigimos à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. A esses irmãos nós agradecemos imensamente, pedimos que nos inspirem a promovermos a nossa própria reforma íntima, modificando-nos intimamente e trabalhando pelo bem de todos aqueles que nos cercam. Agradecidos a esses irmãos, pedimos que nos leve a presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Diante da Mãe, agradecemos imensamente, pedimos a ela que dulcifique os nossos corações, os nossos pensamentos, nos enchendo de paz, de alegria e de amor, e nos levando à presença do seu Filho querido, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com muita alegria que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Que Tu possa nos iluminar, nos dar forças através dos Seus exemplos de sacrifício, de bondade e de solidariedade, Mestre. Que nós possamos sempre, cada vez mais, nos elevarmos espiritualmente e caminharmos na sua direção. E agradecidos ao Mestre, pedimos a Ele que nos leve à presença do Pai Criador. E diante do Deus de infinita misericórdia e bondade, agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, por toda a eternidade. Graças a Deus e graças a Jesus. E agradecidos, então, que estamos à espiritualidade maior, a Jesus e a Deus nosso Pai. Nesse momento pedimos que muita luz, muita paz e muito amor, a serenidade do Mestre, chegue ao coração dos nossos irmãos que pensam no suicídio. Que todos possam se fortalecer em Jesus, que possam deixar de lado esta ideia terrível para consigo mesmo e que possam, iluminados, voltarem seus passos para o progresso espiritual. Que Deus os ilumine a todos. Vamos agradecendo ainda e pedindo ao Pai Criador por todos os nossos irmãos que acabaram cometendo este ato de suicidar-se. Pai, que na Tua infinita misericórdia e bondade os nossos irmãos sejam socorridos ainda assim e levados para colônias de refazimento e de regeneração, onde possam se fortalecer e voltar a trilhar pelos caminhos que conduzem a Ti, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos fazer aqui então a leitura da segunda parte da lição, a lei de amor. E ela diz o seguinte: o amor é de essência divina
e desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudeste constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser, ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuir e atingindo, frequentemente, proporções sublimes. Disse eu por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seu coração transborda, sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. Espécies de misântropos se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma que procura, ao seu redor, a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto. Mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seu coração, na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais têm ciúmes. Pobre irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor tal qual Deus o entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é a que deverá, um dia, matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. Porque, além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? É a família? A seita? A nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que o habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar, por seus habitantes, esta lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder lhes fazer. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede, a seu malgrado, ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado, e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão estas doces palavras. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada e se tornar um Elísio,
onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Fenelon, Bordeaux, 1861. Bom, a lição de hoje, então, ela mostra que a maior lei, né, que Deus nos legou é a lei do amor. Né? E Jesus veio aqui na Terra para exemplificar a lei de amor. Por meio de sacrifícios impensáveis ainda para nós, deu a sua própria vida em favor do nosso entendimento, do nosso aprendizado, né, de uma lição que se estende até os dias de hoje. Passados 2000 anos, a gente ainda se recorda dos ensinamentos de Jesus. A lição nos fala que existem pessoas que sentem mais amor pelos animais, pelas plantas ou por objetos do que por outras pessoas. E em relação a isso, penso eu, né, e peço desculpas de antemão se alguém pensa diferente, que não é proibido, obviamente, amarmos os nossos animais, ainda mais hoje que os animais fazem parte da família. Não é proibido você amar, né, as plantas, alguém que cultiva, que tem em casa inúmeras plantas, que cuida do seu jardim, né, que tem a preocupação com o meio ambiente. Não é proibido você gostar das coisas que tem. Mas o Evangelho nos ensina que mais importante do que o amor pelas coisas e pelos animais e pelas plantas é o amor pelas pessoas. É errado, com todo o devido respeito, essa concepção de que muitos dizem que os animais são melhores do que as pessoas porque eles só demonstram amor. A gente não pode esquecer que os animais têm muito mais de instinto do que de racionalidade, de pensamento, de sentimento. E é por isso que os animais demonstram apenas o afeto. E isso é uma demonstração, na verdade, de inferioridade de nós pensarmos desse jeito, porque quando nós dizemos, na verdade, que nós amamos mais os animais do que as pessoas, é porque esperamos algo em troca. Né? E a gente costuma receber esse afeto dos animais e, por conta disso, temos mais a gostar dos animais do que muitas vezes das pessoas, porque as pessoas não retribuem, muitas vezes, o amor que nós tentamos depositar. Mas o que o Evangelho nos ensina é que nós precisamos continuar insistindo para que esse germe do amor cresça e se fortaleça no coração das pessoas. Porque é através do exemplo da bondade, da caridade e da solidariedade que nós vamos transformando aqueles que nos cercam. E não através da tentativa de doutrinação sem a vivência do amor. Então fica aqui para nós, né, essas reflexões, e nós temos que tentar, na medida do possível, praticar mais a empatia em relação ao próximo. Entender as dificuldades dos nossos irmãos e pensarmos naquilo que nós podemos ajudar. É através da caridade constante que nós vamos desenvolvendo o amor pelas outras pessoas. E isso acaba se tornando depois natural, esse sentimento de preocupação em relação ao próximo. E o Evangelho nos diz que quando todos estiverem preocupados, antes de mais nada, com a coletividade, deixando um pouco de lado o próprio eu, é que nós veremos a Terra se transformar. E isso Jesus nos ensinou dia após dia e ainda continua nos ensinando. Né? O Evangelho mesmo é uma prova viva do amor de Jesus que continua sempre vindo em nosso auxílio. Então, ficamos por aqui no dia de hoje. Tenham todos uma ótima noite, um bom descanso, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e com o Mestre Jesus.